Mais lembrado quando a situação está difícil, né, Kátia? Quanto mais difícil a situação da economia, mais pessoas lembram do planejador, dos planos. Mas o bom é que eu lembro quando eu vou enfiar a mão no bolso e falar assim, será que esse gasto é necessário ou não? E aí isso é bom, é preventivo, É o que né? a gente falou, na crise a gente põe a mão na consciência, pensa duas vezes, sabe que não pode faltar depois. Menos otimismo, mas mais realidade, frente, né? isso aí. Fizemos aqui um resumo sobre essa economia e como que a gente pode desvendar esses segredos. Vamos ver? Olha lá. Desde o início do ano, a crise econômica é um dos assuntos mais comentados pelos brasileiros. Em tempos de dólar nas alturas, impostos pesados e a inflação chegando a 2 dígitos, não são só os setores de indústrias e empresas que sofrem com esse complicado cenário econômico. O bolso do consumidor também acaba sentindo os efeitos da crise. Organização e planejamento são fundamentais para que essa fase turbulenta não cause uma queda nas finanças dos brasileiros. Evitar dívidas, exageros na hora de fazer as compras e seguir o tradicional método de colocar tudo na ponta do lápis são algumas atitudes que podem fazer sobrar um dinheirinho ali no final do mês. Quer ficar longe da crise, mas ainda não sabe como se organizar? Então confira agora as melhores dicas para se sair bem e sem gastar muito. Pois é, e a história é justamente essa, é a gente parar, racionalizar o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Não é isso, Gustavo? A gente sempre defende a mudança nos hábitos maiores, estilo de vida. De repente pensar, reavaliar e mudar de casa, reavaliar o carro, mas no dia a dia tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção, os pequenos valores acabam sendo os grandes vilões do nosso planejamento. São aqueles valores baixinhos que juntos ficam bem grandes, né? Então, aí que está o problema, porque as pessoas não esquecem do quanto pagam por mês de aluguel, não esquecem da mensalidade da escola das crianças, não esquecem a prestação do carro. Às vezes a gente despreza o valor que vai numa garrafa d'água, numa revista, num pequeno cuidado, um cafezinho, um cosmético. Não que a gente deva desprezar essas coisas, não que a gente deva descartar. Ah, vamos cortar porque dinheiro vai faltar. Não, eu tenho que ter consciência do quanto gasto para lá na frente não deixar de ter aquele dinheiro que vai ser oportuno para continuar me cuidando, me mantendo saudável, tranquilo. Tem algumas dúvidas que surgiram, vamos ver a primeira delas, olha. Vitor Pérez, é seguro deixar o dinheiro em conta corrente? Os bancos brasileiros têm chances de quebrar? Olha, Vitor, boa colocação, porque uma das grandes ameaças a qualquer país, qualquer economia, é a chamada corrida bancária, quando as pessoas começam a desconfiar do sistema financeiro ou começam a não confiar mais nos bancos e nessa não confiança vão tirar dinheiro. Mas a gente tem precedente. Tem precedente, não, e tem outros países, tem coisas acontecendo mundo afora nesse sentido. Então, o que as pessoas têm que entender? Nem todo o dinheiro que nós temos no banco está realmente lá. Viu, Vitor? Seu dinheiro pode ter sido emprestado para alguém. Nós depositamos dinheiro no banco, o banco empresta esse dinheiro para alguém. Então, se todo mundo correr para o banco para tirar, o banco não vai ter como entregar, esse banco vai quebrar. E eles funcionam assim normalmente em qualquer período da economia. Devo ou não confiar nos bancos nesse momento em que o governo está bastante frágil, a economia está frágil? A questão é que quem tem até R$250 mil entre saldo em conta corrente, caderneta de poupança, CDBs, investimentos feitos no banco, letras financeiras, LCAs, LCIs, esses produtos estão garantidos em até R$250 mil. Quem tem mais do que esse dinheiro, normalmente os bancos que sofrem primeiro são os pequenos. Os pequenos têm mais risco de não ter continuidade e quebrar diante de uma crise comparados com os bancos grandes. Então, está num banco grande, tem o dinheiro, um saldo total inferior a R$250 mil, pode confiar que esse dinheiro está protegido. Agora, empresários que têm um saldo um pouco maior, porque já vai, fim de ano vai se aproximando, vai juntando, vai guardar para pagar funcionário, 13º, Exato. Tem que se preocupar de um jeito diferente? Até quem recebeu uma herança, está pensando em comprar uma casa, vender um bem, está pensando em comprar outro, tem que se preocupar de um jeito diferente. Na verdade, a gente muda o grau de atenção ao investimento. No site do Banco Central do Brasil, existe lá uma página que identifica quais são as instituições financeiras em pendências com o Banco Central. Então, se a pessoa não sabe onde localizar, na própria ouvidoria do Banco Central você pode localizar essa página. E todas as instituições que têm algum tipo de pendência junto ao Banco Central do Brasil estarão listadas lá até pelo tipo de pendência. Então, normalmente, o banco não quebra da noite para o dia. O banco começa a sofrer, ele começa Quebra aos poucos. Vai causar algum tipo de inadimplência, mas os bancos pequenos estão mais expostos. Quem tem patrimônio maior nesse momento caso sim de abrir mão daqueles investimentos mais rentáveis dos bancos pequenos
preferir as instituições mais sólidas e, obviamente, prestar atenção na história desse banco, nas notícias sobre ele. Hoje, qualquer banco grande, se tiver algum grau de risco de não pagamento, ele primeiro vai ter nota rebaixada com o Brasil. Sim. Nenhum está correndo esse risco. Segundo, haverá um debate sobre isso na mídia. Os riscos serão comunicados e aí as pessoas podem ficar um pouco mais tranquilas nesse cenário. Nada se prevê nesse sentido no curto prazo. E governo tomar o dinheiro de novo, sempre a mesma pergunta. Não, o dinheiro não será tomado, os investimentos não serão tomados. Isso, quando foi feito lá pela economista Zélia Cardoso de Mello no governo Collor, foi para conter excesso de consumo, não para o governo aproveitar nosso dinheiro, tanto que ele foi congelado, ele não foi tomado. Né? Nesse cenário, o que se fala é sobre aumento de tributos. O governo está se esforçando para aumentar tributos, tende a tributar mais quem tem mais patrimônio e quem tem maior renda. Então, a população em geral, a maioria das pessoas não deve se preocupar, porque haverá impacto, sim, com mais imposto, o produto vai ficar mais caro na prateleira do supermercado, tudo vai ficar um pouco mais difícil na economia, mas não estamos falando de tomar poupança, nem tomar alguma reserva das pessoas aleatoriamente. Vamos para a próxima pergunta. Rosimeire Silveira, é melhor optar por financiamentos mais curtos ou o que faz a diferença são os juros? Rosimeire, num cenário de juros elevados que é o que nós temos hoje, primeiro, a pesquisa é fundamental. Então, comparar financiamentos diferentes, comparar as diferentes instituições, procurar aquela que oferece um custo mais baixo é a primeira iniciativa importante. Mas essa é a hora para fazer financiamento? Deve-se evitar o financiamento. Mas se a Rosimeire, por exemplo, ela está numa situação que, digamos que ela está com um bom saldo no fundo de garantia, ou digamos que o aluguel na região dela está subindo muito e ela ainda consegue se enquadrar num financiamento com juros relativamente baixos, né? Os bancos estão cobrando 10%, 12%, 13% ao ano. Bastante. De repente ela consegue ali um juro nessa casa de 10%, 11%, comparado com os juros da economia. O ideal é que não se alongue muito esse prazo do financiamento. Então, dá para dar uma boa entrada, dá para pagar isso talvez em 10, 12 anos, não 20, 30. Né? Quanto maior o prazo, maior a parcela de juros nesse financiamento. Então, evitar financiamentos muito longos nesse momento é uma solução boa. Mais importante hoje é pesquisar, porque no longo prazo, pequenas taxas vão se tornar um monstro de diferença. Né? Então, procure-se a menor taxa e o que se compara não é a taxa de juros do financiamento, é o CET, custo efetivo total da transação, que é uma informação que tem que sempre acompanhar os juros totais. Os bancos informam o juro total e em letras miudinhas vem ali o CET, né, dizendo quanto que é o custo efetivo. CET de novo atrás da gente, né? Mas esse é outro CET, não acompanha de trânsito, não. Então, tem as duas. Um beijo, Rose. Vamos ver mais uma. Maria Luísa, neste momento que estamos passando, investir em ouro é uma boa ideia? A pergunta da Maria Luísa é importante porque, em geral, mundo afora, quando acontece alguma crise, alguma guerra, as pessoas recorrem ao ouro. No Brasil, isso não é tradição, não existe a tradição. Acho que poucas pessoas conhecem alguém que compra ouro. Quem compra ouro não fala para os conhecidos. Mas você não tem o ouro físico. Então, existem algumas modalidades. Você pode comprar o ouro físico. No Brasil, não é recomendado. Primeiro, porque é um mercado pouco confiável, porque ele é um mercado pouco conhecido. Você não tem as grandes casas, grandes instituições, então tem que conhecer. Sem contar que o ouro físico te expõe em termos de risco, né? Então, é possível, mas deve ser evitado. Existem os chamados mini contratos de ouro. Se eu entrar no site da Bovespa, né, da Bolsa de Valores de São Paulo, eu vou ter ali como comprar mini contratos de ouro. Tem que ser com a ajuda de uma corretora de valores. Pode-se negociar. Os mini, apesar de mini, são contratos de R$50 mil. Eu posso comprar ouro diretamente na Bolsa de Valores. É uma opção para se proteger contra oscilações no câmbio, riscos da economia. E existe também a modalidade de investir em fundos cambiais. Em qualquer banco pode-se investir num fundo cambial, aliás, num fundo de ouro, né, que investe em ouro e outros papéis. O fundo cambial investe em dólar, o fundo de ouro investe em ouro e títulos públicos. Normalmente o fundo vai acompanhar a cotação do ouro mundo afora. E aí, se o ouro valoriza, meu dinheiro no fundo também valoriza. O problema é que tem taxa de administração. Então pode ser que grande parte da valorização se perca. Então as pessoas não têm a tradição de investir. Qual seria a modalidade mais correta no Brasil? Comprar mini contratos de ouro através de corretoras de valores. Todo banco tem vínculo com alguma corretora de valores ou recomenda alguma. Então, para quem se interessa, é uma boa escolha. Como não há tradição, não é um produto de muita liquidez, então não espere sair vendendo instantaneamente, rapidamente. Isso, vendido em bolsa, é mais ágil, né? Mas quem opta pelas outras modalidades não vai necessariamente ganhar dinheiro, vai se proteger. Beijo para você, viu, Maria Luísa? Vamos ver mais uma?
Pedro Travalho, qual é a razão da crise econômica e por que ela está atingindo tantas pessoas? Olha, Pedro, aqui cabe uma análise. Senta que lá vem história, né? Vamos contar um pouquinho a história. Muito se fala do governo. O governo errou uma crise porque esse governo não fez a lição de casa, não está demonstrando segurança mundo afora. Como não oferece segurança, perdeu o crédito, perdeu o grau de investimento. As coisas estão piorando porque não há dinheiro de fora vindo para o Brasil. Essa é uma parte da crise, Kátia, porque quando o Pedro pergunta onde começa, essa crise começou lá atrás, no momento da bonança, quando as pessoas se deslumbraram, se encantaram com o consumo, o governo convidou a um consumo. Incentivou o consumo. Incentivou, apresentou o consumo a classes sociais que não estavam acostumadas a comprar uma televisão, uma geladeira, mas também um automóvel, uma casa própria. Não que não devesse ter feito, mas toda vez que eu sou convidado a comprar uma casa própria, eu compro uma casa melhor do que caberia no meu bolso, não estou acostumado a fazer isso, eu tendo a errar. Ou compro um carro melhor do que caberia no meu bolso, lá na frente eu não vou conseguir pagar. Então, resumindo, vamos pegar o caso dos automóveis, por exemplo. Há 3 anos atrás, o governo reduziu o IPI, porque o setor solicitou um fôlego, estava prestes a demitir muita gente. Então, as pessoas que tinham o hábito de comprar automóveis a cada 2 ou 3 anos, tradicionalmente compravam, deixavam depreciar um pouquinho, envelhecia, passava adiante, se viram diante da oportunidade. Na oportunidade, saem comprando um automóvel novo, vendem um antigo antes dos 3 anos, vão vender no auge da perda de preço e aí estão comprando algo mais caro, porque tem um incentivo. Então, naquele momento, o dinheiro que iria para o shopping center, para a estética, para o lazer, não existe mais, porque as pessoas estão comprando carro. Qual foi o primeiro setor impactado pela crise no começo desse ano? Justamente esse. Automobilístico, porque vendeu tudo em 2012, 2013 e agora as pessoas não querem mais trocar, querem esperar esse carro envelhecer mais um pouquinho. Então, quando você quebra aquele ciclo da economia que é natural, houve um encantamento no momento, as pessoas gastam demais, não conseguem pagar depois, entra no cheque especial, lá vem a quebradeira adiante. Então, o que está faltando na economia é fôlego para justamente manter os maus hábitos de alguns anos atrás. Seu ponto de vista, esse fôlego chega quando? Não vai chegar cedo, Kátia. Não, a situação está difícil. Se nós tivéssemos uma crise como foi de 2008, vindo de fora, né, e o Brasil sendo impactado por essa crise, mudaria rápido. É uma crise que vem interna, de dentro, né? Agravada por fragilidade política, econômica, perda de crédito lá fora. Vamos assistir nos próximos meses desemprego, empresas fechando, produtos importados ficando mais caros e as coisas mais difíceis. Então, é hora de simplificar um pouco o estilo de vida. Estamos mais pobres e temos que reconhecer isso. Fechar o ralo. Exatamente. Controlar a saída do dinheiro, né? Exatamente. E tentar buscar ganhar mais dinheiro assim que conseguir criatividade. O bico não é feio, dá para complementar gente, a renda, não é faça feio. um trabalho a mais. Daqui a pouco o Stefano está ensinando aqui a cozinhar mais um prato maravilhoso. Então aprenda, faça para o vizinho, para a vizinha, faça no fim de semana, economize e compre no atacado. Dicas para a gente sobreviver nesse período difícil. Olha, vou passar para vocês os contatos do Gustavo Serbassi. Deixa eu pegar o livro aqui, ó. O site maisdinheiro.com.br, Facebook Gustavo Serbassi Oficial e Instagram Gustavo Serbassi. Tá aqui, ó. Autor de Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, como organizar a sua vida financeira. Gente, não adianta. Para a gente conquistar algo, a gente tem que fechar o ralo, controlar. Consciência, né? Obrigada, viu? Sucesso sempre.